e mandasse para os irmãos da sua célula. Nós temos aqui uma revista eletrônica, que nós temos a palavra toda semana, e agora também nós disponibilizamos a palavra gratuitamente no YouTube. Você pode, hoje o nosso irmão do Ministério da Palavra, ele está lá no encontro, então provavelmente essa palavra que eu vou pregar vai estar disponível amanhã. Quantos irmãos entraram e viram a palavra da semana passada no YouTube? Deixa eu ver. Poucos irmãos, entra lá. Coloca no nosso canal, Videira BH, Videira Belo Horizonte, e aí quando tiver uma palavra, você vai receber uma mensagem aqui no seu celular, e você pode, sabe qual que é a vantagem? Você pode ouvi-la enquanto vai para o trabalho, enquanto viaja, né? Essa semana eu tenho um costume de todo dia ouvir a palavra, mas eu só posso fazer isso se tiver no meu celular. Então você pode fazer isso um hábito também, né? Você pode ir lá no YouTube, baixar, colocar, mandar para o seu e-mail e também colocar no seu celular. E aqui na nossa revista, a capa é o Projeto Neemias, e nós temos aqui algumas imagens que mostram essa reforma que estamos fazendo. Temos também o Dia Mundial de Missões, que é hoje. Nós vamos orar ao final por todos os missionários e as igrejas que nós estamos plantando. Como eu te disse, hoje nós estamos plantando uma nova videira na região metropolitana. Região metropolitana, talvez no ano que vem, no semestre que vem, vai ser o nosso alvo principal. Principalmente o vetor norte, que são as cidades de Confins e aquilo que vai até Sete Lagoas. Queremos dar ênfase ali e também aqui dentro de Belo Horizonte. Outros prédios como esse, prédios menores, também surgirão. Olha, virão à existência. Não porque nós queremos, é porque Deus vai nos dar. Essa semana mesmo, uma irmã que tem um prédio lá em Venda Nova, nós conversamos, e foi até um irmão aqui que olhou esse prédio, e eu falei com essa irmã, e aí, você já alugou? Não aluguei não, pastor. Eu estou fazendo agora festas, etc. Falei, que bom. E como é que está? Ela falou, pastor, reformei o lugar todo. Eu falei, olha tanto que Deus é bom. Já vem pronto, irmão. Já vem preparado. Fala para o irmão que está do seu lado, a bênção já vem pronta. Já vem preparada para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vou pregar sobre isso, está aí na sua revista. Temos também uma entrevista com o pastor Marco Aurélio, da Videira do Zâmbia. Você pode ler aí depois na sua revista. E nós temos aqui também um seminarista, o Marcos Amorim, que vai conduzir o pastor Marco Aurélio em todas essas regiões. No final nós vamos orar por essas viagens, porque elas serão feitas nessa próxima semana. Temos um quebra-gelo para a sua célula, um louvor para a sua célula e, enfim, a palavra da célula. Pastor, olha aqui para mim. Eu ainda não sou líder, mas eu gostaria de ter acesso à revista. Você pode me procurar no final da reunião, colocar o seu nome, seu telefone, eu vou acrescentar você. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Tudo bem, eu vou fazer o compromisso seguinte, eu posso acrescentar você, e depois, quando encher, nós vamos fazendo a seleção, tá bom? Vamos diminuindo. Hoje, nós temos uma capacidade, eu acho que até 256 pessoas em um grupo. Nós podemos acrescentar você. Quando encher, aí os pastores mesmos vão removendo os demais irmãos e deixando só os líderes. Porque Deus colocou no meu coração um encargo para liberar mais a palavra. Quantos podem dizer amém? Então a palavra pregada antes aqui era só do clube da palavra. Você tinha que ser assinante para receber. Hoje é livremente. Vai estar lá no YouTube, você pode baixar, ouvir, receber. Não tem problema. Você pode compartilhar com outro irmão. Se você estiver gravando, pode gravar, mandar no grupo do WhatsApp. Nós queremos que a palavra se espalhe. Isso é bênção de Deus ou não? Hã? Aleluia. Então vamos pegar aí a nossa revista e vamos pegar o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 27 e o versículo 26. Feche os seus olhos, vamos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração nessa manhã. Vamos falar com Deus agora e pedir que a palavra
penetre no nosso coração e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã para que a palavra do Senhor seja multiplicada e ela venha nos abençoar com sabedoria, revelação e entendimento das Escrituras. Senhor, não é uma palavra de um homem, é a palavra de Deus, que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão felizes? Diga amém. Eu estou muito empolgado de estar aqui com você. Eu não tinha essa experiência ministerial, mas eu percebo que há uma glória de Deus nessa direção que nós estamos indo. E essa semana, olha o que aconteceu. Um irmão, que é lá do Barreiro, nós temos uma célula lá do Barreiro, mas você sabe, daqui lá no Barreiro, irmãos, é outra cidade. Tanto é outra cidade que tem um hospital regional lá, de, talvez, não sei, milhares de leitos, né? E, enfim, por quê? Porque até a própria metrópole já considerou que não tem jeito da pessoa que estiver lá. Se tiver uma coisa grave, até chegar no João 23 já morreu. Então ela precisa ser atendida lá. E aí, por que nós não vamos acompanhar também essa mesma nuvem? E a pessoa de lá falou: pastor, eu quero participar de uma videira, mas tem que ser aqui. Eu falei: irmão, nós temos uma célula aí, mas uma célula pode ser um embrião de uma grande igreja. Posso ouvir um amém? Uma célula é um embrião de uma grande igreja. Esse ministério que nós estamos reunidos hoje, a videira, começou em uma casa, uma garagem, uma célula, lá na casa do pastor Naor. E olha o que Deus tem feito nesses 19 anos. Amém? Isso faz parte do nosso mover. Gênesis 27, 26 diz assim: então lhe disse Isaque, seu pai: achega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. O pai já nos abençoou. Por que eu quero pregar essa palavra para você? E eu a estou chamando de elementos da bênção. Porque nós sabemos lá de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Aonde, meus irmãos? Fala comigo: nas regiões celestiais. Mas existe uma dificuldade, que é minha e eu penso também ser sua, que é de saber se essa bênção tem chegado até aqui, até sua despensa, até seu trabalho, até a sua célula, até a sua família. Então nessa manhã eu gostaria de lhe dar características da bênção de Deus, elementos da bênção, para que você seja livre da acusação. Porque o diabo o tempo inteiro quer nos acusar, dizendo: olha, isso que você está fazendo não é bênção, você não tem a bênção. Aí chega talvez até um irmão. Infelizmente temos irmãos carnais e temos que amá-los. E o nosso teste são: olha, nós precisamos tanto do Espírito Santo que Jesus mandou amar o inimigo. Mas nós às vezes não conseguimos amar nem o irmão carnal. Eu tenho que fazer essa oração constantemente: Senhor, me ajuda a amar. Senhor, transforma meu coração, porque eu não estou conseguindo amar nem o fulano. O que dirá do inimigo? Por isso que nós precisamos ser uma igreja de vencedores. Você sabe quem é um vencedor? O vencedor é quem consegue amar o inimigo e orar por aqueles que vos perseguem, disse Jesus. Então, eu nem vou pedir para levantar a mão, mas por aí você já viu o padrão de quem vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado não é quem ama o irmão, porque a Escritura diz: se amardes que vos amam, que recompensa tereis? Não, o arrebatamento é uma recompensa para o vencedor. Então o padrão do arrebatamento é amar o inimigo, é abençoar quem te persegue. Sabe aquele sujeito que te persegue no seu trabalho? Abençoa ele. Ontem eu estava num evento lá da Videira Sul e ouvindo um irmão contar que ele tem crianças. Você sabe, só quem tem crianças entende as crianças. Então não fica incomodado com muita coisa, porque nós temos filho, então é comportamento de criança. Jesus compreendia perfeitamente. E o vizinho dele não compreende. E aí ele foi lá, olha só, dentro da casa dele,
bateu lá, acho que 7:30 da manhã, e chamou o irmão da igreja para fora. Falou: escuta aqui, ô sujeito, quem é o dono da casa aí? Ele falou: sou eu. Então sai aqui para fora que eu quero falar com você de homem para homem. 7 horas da manhã, 7:30. E o pai do irmão estava lá dentro, ele estava recebendo visita. Aí chamou e começou a esbravejar daquele jeito, com palavras chulas e baixas. Que absurdo! Porque eu não aguento ficar mais na minha casa, porque esses meninos fazem barulho demais. E falando do irmão, e falando da casa do irmão, e falando dos filhos do irmão, dentro da casa dele. E aí ele contando isso ontem à mesa, e um outro irmão sentado conosco ouvindo, falou: rapaz, se fosse eu, não aguentava ouvir o que você ouviu não. Ele falou: não, deixa eu acabar a história. Aí ele falou o que ele queria falar, aí o irmão chamou ele para entrar. Falou: o senhor não quer entrar, conhecer a minha família, tomar um café conosco? Aí o irmão falou: não acredito que você fez isso. Aí eu falei: ele é que está certo, porque ele é que está amando o inimigo, ele é que está abençoando quem persegue. Aí, eu sei que, graças a Deus, o irmão não entrou na carne, o vizinho foi embora, e aí no outro dia, o irmão está chegando na casa dele, e o vizinho está chegando junto, e ele está vendo que o vizinho está encarando ele, e aí ele pensou: o que eu faço agora? Desvio para a esquerda, para a direita, disfarço? Não, ele foi andar, e aí, está lá, né, cumprimentou o inimigo, e falou: o senhor está bom? Não, não estou bom não, porque o barulho não acabou. Aí ele falou: olha, meu senhor, o barulho não vai acabar, porque eu tenho 2 crianças, mas o senhor pode almoçar lá em casa, para o senhor conhecer minha família. Quantos irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Tem um cristianismo mais elevado, tem ou não tem? Você reconhece que tem gente que tem mais favor do que você? Aí, por que nós ouvimos um testemunho desse? Para sermos abençoados. Abençoados por Deus? Não, já fomos. Abençoados pelo irmão. Por isso não é errado você abençoar uns aos outros, né? Eu sei que o profeta esteve entre nós e ensinou: não, você não precisa dizer por irmão, Deus te abençoe. Quer dizer que eu continuo dizendo para os irmãos, meus filhos, pedindo a bênção de manhã, pedindo a bênção de noite. Por quê? Porque quando meu filho vai me pedir a bênção, ele está pedindo a minha bênção. E eu posso abençoá-lo, sim ou não? Posso abençoá-lo de muitas formas. Posso abençoá-lo ensinando, posso abençoá-lo financeiramente, posso abençoá-lo com meu carinho, posso abençoá-lo com a minha oração. Então quer dizer para você, pode abençoar uns aos outros. É melhor dizer, né? Mas não diga vá com Deus, isso é errado mesmo. Porque Deus não vai a lugar nenhum, ele já está com você. Então ele não precisa ir, ele já está. Agora, Deus te abençoe é melhor do que tchau, é melhor do que qualquer outra coisa. E quando eu falo isso, eu falo com fé, eu falo com revelação. Já somos abençoados, quantos estão entendendo? Mas eu tenho uma pergunta: como identificar se eu estou trazendo essas bênçãos para o meu trabalho? Acompanhe comigo em Gênesis 27. O pai o abençoou e disse: eis que o cheiro é como meu filho do campo. E o Senhor o abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos e ser filho de tua mãe, e os filhos da tua mãe se encurvem em ti. Maldito o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Quem recebeu, diga amém. Então, eu quero te dar alguns elementos da bênção de Deus. Primeira coisa, a Escritura diz: o Senhor te dê. O Senhor te dê. Pastor, como que eu identifico se eu estou sendo abençoado? Primeira coisa, quem que fez isso para você? Foi você mesmo? Seu próprio conhecimento? A sua própria sabedoria? Ou foi Deus que tem te dado? Eu tenho visto muitos irmãos que Deus tem dado a eles. Deus tem dado portas abertas. Deus tem dado novos clientes. Deus tem dado promoções. Deus tem dado filhos. Posso ouvir um amém da congregação? A bênção de Deus, ela tem um elemento principal. Fui fazer uma visita também, semana passada. Estive lá no trabalho do irmão.
e conversando com ele, eu falei, e aí, irmão, você está aqui ainda, tal? Como é que está a empresa? Ele falou, pastor, Deus me deu a possibilidade de estar aqui dentro sem pagar aluguel. Quem quer esse favor sobre a sua vida? Quer de verdade? Então recebe, irmão. Porque Deus já está fazendo aqui. Deus é quem dá. Na mesma semana, um outro irmão falou, pastor, o que você acha de eu mudar? Eu acho que a mãe ou a sogra, não me lembro. Ela tem uma casa, mas não está morando nela. E ele paga aluguel. E ele falou, pastor, o que você acha de eu mudar? Mas a pessoa não mora lá não. Ela tem a casa está vazia. O que você acha de eu sair do aluguel e morar lá na casa da minha mãe? Eu falei, o que eu acho? Eu acho que isso chama favor de Deus. Pega o valor que você está pagando de aluguel e vai comprar sua casa própria. Quem que está dando isso? O Senhor. Se você quer identificar uma bênção, eu fico identificando o favor de Deus. Eu falo, Senhor, parece que o Senhor tem nos abençoado nessa direção. Por quê? Porque a bênção de Deus é dada. Fala comigo, a bênção de Deus é dada. Não é conquistada pelo nosso esforço, merecimento, nem pelo nosso jejum e pela nossa oração. Ela é dada gratuitamente. Nós dependemos da graça de Deus, dependemos do favor de Deus para que essas bênçãos fluam. Um outro irmão também, perguntei para ele, irmão, por que você está ausente? Eu não estou te vendo mais nas reuniões, etc. Aí ele falou, pastor, uma porta se abriu para mim lá nos Estados Unidos. Eu vou lá, vou ficar sei lá quantos dias. Falei, que bom. Não, agora eu entendi. Só me avisa, para que eu saiba que você tem sido abençoado. Então, é possível que ele vai trabalhar lá fora. Irmão aqui da nossa igreja, quem que fez isso? Não fui eu. Não foi o patrão dele. Eu penso que foi o Senhor. Você quer conquistar ou receber? Você quer se esforçar ou descansar? Você quer merecer ou testemunhar? Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que eu recebi da parte de Deus. Primeiro elemento da bênção de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. A bênção é dada. Não é conquistada. Ela vem pela graça de Deus. E não pelo nosso próprio desempenho. Ela vem pelo favor de Deus. E não por aquilo que nós devemos fazer. Então, eu queria que você pudesse identificar claramente o que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor tem te dado ou você tem conquistado? Você tem se esforçado para fazer ou se esforçado para crer? O segundo elemento, conforme está aí no texto de Gênesis, é que Deus te dê, meu filho. Isaac abençoou seu filho Jacó, dizendo, Deus te dê. Por que ele não falou, conquiste, possua, trabalhe, tenha vitória? Não. Primeira coisa ele falou, Deus te dê. Deus te dê filhos. Deus te dê portas abertas. Deus te dê discípulos. Deus te dê... Irmãos, há uma bênção que há sobre nós, sobre a videira, que o pessoal fica impressionado. Como que vocês conseguem treinar e enviar pessoas assim? Não sei. Não sei explicar. Como que vocês conseguem plantar tantas igrejas? Não sei, só pode ser um favor derramado sobre nós. Porque eu não estou, por exemplo, eu não planejei abrir essa videira lá em Vianópolis. Mas o pastor Antônio Sérgio, que é o nosso pastor de Betim, ele já percebeu e recebeu essa unção. E está fazendo a mesma coisa. Vá você e faça o mesmo. Tem a revelação, a bênção é dada. E o Senhor já me abençoou nas regiões celestiais. Só que está faltando aqui, na lata da minha casa. Está faltando aqui no meu casamento. Está faltando aqui nos meus filhos. Se está faltando, identifique. Olha só, segundo elemento. Quem está comigo aí em Gênesis 27? O Senhor te deu o que, meus amados? Do orvalho do céu. Tem alguém aí comigo? Estou sentindo sozinho. Se não, pode abrir a Bíblia. Abre em Gênesis 27. O texto que nós estamos usando. Gênesis 27, 26.
o Senhor, Isaac abençoou seu filho Jacó, e Jacó representa o crente transformado, o sujeito que era trapaceiro, o sujeito que não merecia. Quem merecia ser abençoado? Esaú. Esaú que foi lá, pegou a caça. Ele merecia ser abençoado, mas quem recebeu a bênção? Quem não merecia. Eu acho que é alguém igual o Azemar. Tem mais alguém comigo nesse time? A bênção é para quem não merecia, filho. A bênção é para quem realmente tem revelação de que era pecador e precisa da graça de Deus. Ele recebeu de Deus, por isso, primeira coisa que você tem que fazer, Deus te dê. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha capacidade, não tem a ver com o meu recurso financeiro, tem a ver com favor. O orvalho do céu. A segunda coisa que Isaac falou para Jacó, Deus te deu o quê? Te dê do orvalho do céu. Olha, isso aqui não pode ser um orvalho natural. Por quê? Porque o orvalho cai sobre ímpios e justos. O orvalho cai sobre gente boa e gente maligna. Por que seria uma bênção o orvalho? Porque o orvalho na Bíblia deve significar outra coisa. Tem jeito de projetar, José? Ah, maravilha, obrigado. Projeta, por favor, Provérbios 19:12. Vamos ver o que é o orvalho na Bíblia. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Mas o seu favor é como o quê, amados? Aleluia. Pegou aí o que é que Isaac está falando para Jacó? Meu filho, Deus te dê do seu favor. Amados, eu tenho convicção que o que nós precisamos realmente não é de mais dinheiro, é de mais favor. Nós precisamos, não é de mais qualquer outra coisa, nós precisamos de mais favor. E favor é uma coisa que você pode pedir. Você já é abençoado, mas o favor pode ser multiplicado, sim ou não? Você pode ser mais favorecido na área que você está? Eu creio que pode. Por isso, primeiro nós recebemos de Deus, mas recebemos o quê? Favor. Pastor, o que é favor? Favor é aquilo que você não pode fazer pelas suas próprias mãos. Favor é contato que você não fez, mas apareceu. Favor é convencer o filho que você já falou 10 vezes, mas ele não quer obedecer. Mas de repente, ele acorda dizendo: pai, eu concordo com você. Isso é favor. Quem está comigo? Isso é favor. Você já falou 10 vezes, a pessoa não muda. Você já insistiu com aquele funcionário, não dá. Você já falou com aquele irmão da célula, mas parece que ele não quer ter compromisso. Sabe o que você faz? Entra no descanso pela fé. Ao invés de você entrar em contato com o irmão, entre em contato com Deus do irmão. Ao invés de você ficar falando esposa no ouvido do marido, fala no ouvido do Senhor do seu marido. Ao invés, meu jovem, de você tentar querer convencer os seus pais a mudar, fala com o Senhor dos seus pais. Ah, isso é muito favor. Quando você age assim, você identificou o segundo elemento de Deus. Fala comigo, Deus te dê. Fala comigo, o orvalho do céu. Sabia que nós podemos produzir chuva, né? Podemos, mas não podemos produzir orvalho. Chuva pode ser produzida. Ah, pastor, chuva é uma coisa divina. É, mas não tem jeito de produzir orvalho. Como que produz chuva? Grandes lavouras podem ser plantadas independente da chuva do céu. É só colocar um pivô que molha toda a lavoura. O agricultor pode se gabar. Não preciso de Deus. Eu não preciso da chuva do céu. Mas, independente do pivô que está na lavoura, quando ele chegar lá pela manhã, o que tem lá sobre a lavoura? Orvalho. O orvalho é algo que você não pode produzir. Homem nenhum pode produzir. É só Deus na sua vida. Você quer o favor de Deus? Então pede. Pede porque você já recebeu. Pastor, como que eu posso receber mais favor? Pedi e dá-se-vos-á.
buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Ah, mas eu já me esforcei tanto e não consegui. Pois é, essa é a questão. Você tem esforçado da maneira errada. Nós esforçamos, segundo Hebreus capítulo 4, é para entrar no descanso de Deus. Quando você deixar Deus operar, você vai perceber o orvalho caindo do céu. Terceiro elemento da bênção de Deus. Quem está comigo, diga amém. A exuberância da terra. O Senhor te deu, meu filho, da exuberância da terra. O Senhor te favoreça, te dando o orvalho, mas também te dê da abundância. Ei, quem dá glória a Deus pela miséria, pela opressão, pela lata vazia? Não. Eu e você precisamos de mudar de mentalidade. Você precisa alinhar sua mentalidade com a mentalidade dos céus. Sabe, durante muitos anos, eu orei só para pagar as contas. Parece que o meu Deus era um Deus de conta-gotas. Parece que o meu Deus era um Deus que tinha, Samuel, uma medida de bênção. Mas depois de meditar na nova aliança, depois de entender melhor o caráter do meu pai, eu percebi, lá em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloque esse texto, por favor, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer, fala comigo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você está pensando aí numa bênção, mas o seu pai quer fazer muito mais. Você está pensando num favor. Ah, pai, seria tão bom se eu tivesse tal coisa. Aí Deus fala, tal coisa, meu filho? Oh, eu vou te dar, é da exuberância. Fala comigo, exuberância. Você sabe o que é a palavra exuberância? A palavra exuberância na Bíblia, no original, é gordura. E a gordura no sacrifício pertencia ao Senhor. Quando olharem para você, vão ver a exuberância de Deus sobre a sua vida. Eles vão olhar, vão falar, só pode ser Deus que fez isso. Não é uma coisa natural. Olha, todo mundo nessa atual circunstância do Brasil está se contentando com as migalhas que caem da mesa. Será que o inimigo das nossas almas já conseguiu fazer isso com você também? Será que nas suas orações você fala, se tiver isso aqui, esse pouquinho tá bom? Eu confesso para os irmãos que eu sou atacado constantemente com essa seta. Olha, se tiver só para pagar as contas tá bom. Mas essa não é a bênção de Jacó. Essa não é a bênção de Isaac. Essa não é a bênção de Deus. Haja vista que essa bênção está na velha aliança, no Velho Testamento, e agora nós estamos na nova aliança. O que foi prometido lá atrás é infinitamente menor do que aquilo que Jesus conquistou para nós hoje. Mas é necessário fé, não é? Em dias como esse, precisa ter muita fé para orar por exuberância. Exuberância não é uma coisa simples. Ah, pastor, olha aqui, eu vou aplicar para nós aqui hoje. Ó, pastor, olha, mas estar aqui nessa tenda dessa maneira é muito bom. É verdade, é muito bom. Eu sou grato a Deus por termos um local de reuniões. Quantos são gratos comigo? Mas você quer parar por aí? Você quer parar por aí? Não, eu não quero parar por aqui. Eu quero da exuberância da terra. Para quê? Para mim mesmo? É claro que é para o desfrute da sua casa. Não fique acusado por isso. E nem acuse os irmãos de serem abençoados. Não acuse o irmão de ser favorecido. Pelo contrário, muda a sua mentalidade e pense, se esse irmão está sendo favorecido, nós somos filhos do mesmo pai. Então quer dizer que o favor também, o orvalho está caindo sobre mim. Talvez eu não estou vendo. Senhor, abra os meus olhos, permita-me que eu veja desse favor e a minha mentalidade não seja medíocre. É isso que eu quero ativar você nessa manhã. Ei, não seja medíocre, porque se você for medíocre, as pessoas que estão lá fora verão em nós um Deus medíocre e não quererão, desejarão o seu Deus.
Simplicidade não é mediocridade. Você está me ouvindo? Porque Jesus nasceu numa manjedoura, mas não ficou lá. Não fique na manjedoura. Jesus nasceu de uma maneira simples, mas não ficou na simplicidade. Ele era da nobreza. Davi nasceu num lugar simples, pobre, pastor de ovelhas, era serviço de mulher, era subemprego. Mas ele não ficou lá. Sabe por quê? Você foi chamado para a grandeza. A grandeza está dentro de você. Você pode começar pequeno, mas não precisa ficar pequeno o resto da vida. Seu casamento pode começar pequeno, mas não precisa ficar pequeno durante 20 anos. Pode crescer. Jovens, você pode começar pequeno, mas você não precisa ficar pequeno. Não seja medíocre. Não deixe o diabo amoldar a sua mente dizendo: tá bom. Não seja ingrato por aquilo que Deus tem te dado. Agradeça a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado por isso e por aquilo. Mas diga: eu quero avançar. Eu quero da exuberância da terra. Porque as nações... Quer ver a outra bênção? Vai comigo aí. Quarta bênção, o quarto elemento da bênção de Deus: fartura de trigo e de mosto. Jacó recebeu uma bênção. E essa bênção é para nós também. Porque Jacó representa o crente transformado pelo Espírito. Isaac representa aquele que abençoa. Portanto, já somos abençoados. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão é o pai da fé. Isaac é o herdeiro, é o filho, é Cristo. E Jacó é o crente transformado pelo Espírito. Portanto, o que é exuberância da terra? Fala comigo: fartura. Tem poucos irmãos, fala comigo: fartura. Exuberância é fartura. Fartura de quê? Olha aí: trigo e mosto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha de novo o que está aparecendo nas escrituras. O pão procede do trigo moído. E nós sabemos quem é o pão vivo que desceu do céu. É Cristo. Você quer saber o que é fartura? Talvez seu entendimento de fartura é um entendimento monetário e financeiro. Talvez seu entendimento de fartura é o mesmo das revistas desse mundo. Aí você abre a revista Caras e fala: uau, que fartura! O sujeito tem lá um iate, o sujeito está passando férias em tal lugar. Essa é a fartura do mundo, filho. Talvez ele tenha dinheiro para ter um iate, mas não tem sono para dormir nele. Talvez ele tenha dinheiro para construir uma mansão, mas tem que tomar remédio todo dia, porque ele tem pânico. Talvez ele consiga almoçar em qualquer restaurante do planeta, mas não tem apetite para desfrutar da comida. Talvez, e eu te dou nome de pessoas. Esses dias encontrei com uma delas, e não é crente, uma pessoa muito rica, não próspera, rica. E essa pessoa poderia ir a qualquer lugar, pagar qualquer diversão, fazer qualquer tipo de viagem. Sabe qual que era a tristeza? Ninguém queria estar com ela. Os filhos não queriam estar com ele. Os netos não queriam estar. Ele tinha todo o dinheiro do mundo para gastar. Você acha que é isso que é a fartura? Você sabe o que é a fartura? A fartura é Cristo na sua vida. É o pão vivo que desceu do céu. Você pode não ter, talvez, toda aquela provisão que você vê nas revistas, que você vê nos jornais, que você vê no vizinho da sua casa, você vê no seu familiar, e você talvez é tocado dizendo: cadê a bênção? Cadê, Senhor, a bênção? O que eu vejo ao meu redor é só escassez, só dificuldade. Não se iluda, o Senhor está exercitando a sua fé. Ele não está te preparando, Ele não quer dar para você simplesmente o pão. Ele quer ser o seu próprio pão. Você sabe o que é com a fartura que Isaac abençoou Jacó? Fala comigo: é o pão, perdão, é o trigo
e o mosto. Sabe o que é mosto? Mosto é o primeiro vinho que sai da produção de um vinho. É aquele vinhozinho doce, é o primeiro. É o vinho novo. Tem um vinho novo escorrendo sobre nós. Isso é fartura. Você sabe o que é fartura? É você ter fé para recomeçar. Sabe o que é fartura? É você ter energia para crer que vai mudar, vai ser transformado. Que tem gente do seu lado que já jogou a toalha, já desistiu, já aposentou em pleno vigor, e já pôs uma placa, não tem mais nada para fazer. O quê? O Senhor te abençoou com a fartura. Fartura de quê? Você está cheio de Cristo, minha irmã. E porque você está cheio de Cristo, tem fartura rodeando você. Tem filho querendo te ver, tem neto querendo estar perto de você, tem gente querendo andar com você. Você é alegre, é cheio do Espírito. Pastor, mas tem dificuldade. É claro, você não percebeu que a dificuldade é só uma ocasião para glorificar o nome de Jesus. Será que você percebeu isso? Me perdoe pela minha aqui eloquência, mas onde tem trigo, mosto, tem também o óleo. Olha aqui o que nós temos. Jejuamos aí 21 dias, né? Comendo pão e bebendo do vinho, a ceia. Aonde tem a combinação, preste atenção, do pão, que é Cristo, do vinho, que é o Espírito Santo. Lembra que Jesus em João 2 deu-lhes a beber vinho novo, que simboliza o Espírito Santo? O pão e o vinho vem acompanhado de um terceiro elemento aí em Gênesis 27, é o óleo. Onde tem pão e vinho, tem unção do Espírito Santo. Você põe a mão, é abençoado. Você põe a mão, é abençoado. Os outros põem a mão, não acontece nada e só fala de crise, só fala de miséria, de mediocridade. Você põe a mão, o óleo desce. Meu Deus do céu, como que acontece isso? Não sei explicar. Irmãos, se eu contasse, eu ficaria aqui contando testemunho só de vocês. Semana passada também fui fazer uma visita, fui lá na loja do irmão. Abriu um gigantesco pet shop aqui, naquele azul que nós oramos, agora é amarelo, aleluia. Serve para mim se for amarelo, se for azul, qualquer cor, eu estou aceitando. E o melhor é que já foi reformado, aleluia. Aí eu falei, irmão, atrapalhou seu comércio, porque ele vende os mesmos produtos que lá. Ele falou, pastor, não mexeu nada, porque o óleo está aqui, o seu trabalho é ungido, as pessoas querem estar perto de você, querem comer do pão e beber do vinho. Agora, o quinto elemento, quinto e último elemento, fala comigo, sirvam-te os povos, e nações te reverenciem. Sabe o que Isaac falou? Ei! Se você tiver revelação que você é abençoado, você não vai precisar ir atrás de alguém. É alguém que vem atrás de você. É eles que querem o seu serviço, Luiz. É eles que querem o seu produto. É eles que querem sua companhia. É eles, as nações. Nações são pessoas ímpias. Nações te sirvam. Você está debaixo de uma tenda aqui, que as nações estão nos servindo. Não é gente aqui da videira, é de fora. Mas parece que o povo que está lá fora está vendo uma glória que está aqui nessa casa. Eu poderia te contar aqui, fazer um culto de testemunho. Estou lá na nossa nova casa da administração, que é a Casa da Vinha, onde funciona agora a nossa escola de ministérios. Alguns quarteirões daqui, você está convidado a ir lá visitar. Estou parado na porta lá da casa, chega o vizinho de frente. E aí ele falou, o senhor que é o pastor aí? Eu falei, eu mesmo. Eu sou o vizinho aqui da frente. Eu falei, muito prazer. Meu nome é fulano. Carro ligado, ar-condicionado ligado, no meio da rua. O sujeito começa a me contar a vida dele todinha. E conta e tal, e eu agoniado que nós estamos no meio da rua, e eu estou vendo que o Espírito está compungindo o coração dele. Ele parou no meio da rua e ele viu alguém abençoado. Ele falou, para. Não importa, eu quero conversar, eu quero falar. Eu tenho as coisas, mas você tem a bênção. Eu tenho recurso, mas você tem um favor.
Você está entendendo a diferença que é na nossa vida, igreja? Ah, você devia ficar muito feliz por isso, porque você recebeu de graça, do orvalho que cai do céu, da exuberância da terra, do pão, ou melhor, do trigo, do vinho novo e do óleo. Para quê? Para que esse povo que está lá fora te sirva. Porque quem serve a você, serve a igreja do Senhor Jesus. Sabe por que os recursos têm que vir até a sua mão? Porque a sua mão é abençoada. Quando vem a sua mão, você abençoa o reino de Deus. Sabe, você não tem ideia quantas igrejas foram abençoadas nessa nossa mudança. Você não consegue. Eu falei, gente, quantas cadeiras que nós tínhamos. Falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo com essas cadeiras não, porque nós ofertamos para tantas igrejas, parece que elas não acabam. Não é verdade, Vitor? Eu falei, gente, mas nós tínhamos quantas cadeiras? Parece que já está dando quase 700. E leva 200 para lá, e dá 200. Quando você for à nossa igreja, lá em Divinópolis, 1/3 do nosso forro aqui, o restante está guardado, cobriu a igreja inteira, foram 300 metros. Você sabe quanto que custava lá que a igreja estava orando, jejuando para ter? 60 mil reais. Eu falei, gente, isso aqui é muito favor. Por quê? Porque até quando você pensa que deu errado, deu muito mais certo que você imaginou. Queria que você ficasse de pé nessa manhã, porque eu queria orar com você. Maldito o que te amaldiçoar, e abençoado o que te Maldito o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Pastor, é porque Deus vai amaldiçoar? Não. É porque quem se levanta contra você, ele mesmo entrou debaixo de maldição. Ei, olha aqui para mim, porque aqui tem um entendimento novo desse versículo. Sabe quando eu lia isso aqui? Olha aqui o que diz a primeira parte. Põe aí, José. 27, 34. Depois que Isaac abençoou Jacó, olha aqui. Isso aqui eu fui muito abençoado, eu preciso compartilhar com você. Esaú veio e pediu para receber a mesma bênção, lembra? Esaú, ao ouvir a palavra de seu pai, bradou com grande e amargo brado. E disse, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Olha o que Isaac disse. Respondeu Isaac, veio o teu irmão e com sutileza tomou a sua bênção. Eu já preguei isso aqui dezenas de vezes. E sabe o que eu pregava? E está certo pregar isso. Bom, não sei se está certo não. Acho que não está mais não. Que alguém pode vir tomar a sua bênção. Pode tomar a bênção de quem é Esaú. Porque na verdade, ele é que desprezou a bênção lá atrás. Agora sabe o que é incrível? Continua aí. É que Isaac respondeu o seguinte. Disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou. Mentira, enganou nada. Ele é mentiroso, Esaú é mentiroso. Ele não enganou coisa nenhuma. Ele falou, me dá sua bênção pelo prato. E ele falou, feito. Não enganou. Isso aqui é mentira. Você lê e acha que Jacó enganou. Aí você acha que Deus está abençoando enganador, né? Deus não abençoa enganador. Ele combinou o preço com Esaú. Ele falou, eu quero a sua bênção. Você vai trocar comigo a sua bênção da primogenitura com um prato de lentilha. Esaú falou, feito. Agora ele vem aqui dizendo que enganou. Não enganou coisa nenhuma. É porque Esaú desprezou e agora está com conversa fiada aqui com seu pai. Tirou-me o direito de primogenitura. Mentiroso. Foi ele que entregou. Foi ele que vendeu. E eis que agora me tirou a bênção. Outra mentira. Outra mentira. Isaac não tirou nada, Jacó não tirou nada de Esaú. Foi Esaú que desprezou. Por isso, existe maldição sim. Mas não é a maldição que Deus amaldiçoa, ou que você amaldiçoa. É aquela que a pessoa entra debaixo da maldição. Você está compreendendo? Porque a Escritura diz, malditos que te amaldiçoarem,
Eu da minha parte jamais vou amaldiçoar ninguém. Não vou. Mas e quem resolveu entrar na maldição? Pastor, como assim? Eu da minha parte não vou dar tiro em ninguém. Mas e se a pessoa resolveu entrar debaixo do tiroteio? Qual tiroteio? Do meu pai com o meu adversário. Está entendendo quem me justifica? Está entendendo quem te defende? Você não precisa entrar na confusão. Confusão entra quem resolveu se levantar contra você. Aí ele que entrou na confusão. E o que nós falamos? O que nós fazemos? Ora! Olha, e eis que agora me tirou a bênção e perguntou: olha aqui, isso aqui é muito forte. Não reservaste uma bênção para mim? Próximo, José 37. Olha o que Isaac vai falar agora. Respondeu Isaac: eis que o que tenho posto por Senhor sobre ti e todos os seus irmãos tenho dado por servo. De trigo de mosto o tenho fortalecido. Que pois poderei eu fazer por ti, meu filho? 38, por favor. Disse Saul ao seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a voz e chorou. 39. Respondeu-lhe Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. 40. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Moral da história: Jacó não roubou a bênção de Esaú. Foi Esaú que desprezou. Agora tem uma coisa incrível aqui. Amaldiçoados que te amaldiçoarem, mas abençoado os que te abençoarem. Quer dizer que você já é abençoado. Não tem nada que pode tirar essa bênção de você. Esaú tentou tirar. Meu pai, será que o senhor não me abençoa também? Falou: não tem jeito, porque uma vez que eu abençoei, ele é irreversivelmente abençoado. É o seu caso. Mas será que você acredita nisso mesmo? Por que às vezes o que já foi liberado no céu não se manifesta na terra? É porque você não acredita que é para você. Você olha para o seu comportamento e fala: não, isso não é para mim não, isso é para o outro. Não, isso não é para mim não, isso é só para gente estudada, gente muito ungida, gente muito consagrada. Aí você acabou de perder o que já era seu. Você acabou de perder o que já era seu. Você tem a bênção na carteira, mas não usa. Por quê? Não acredita que tem. Fica tentando merecer. Fica tentando buscar. Se simplesmente você resolvesse crer: é verdade, meu pai, eu sou um Jacó transformado, mas eu quero receber. Vamos fazer isso agora? Roberto, me ajuda aí com a congregação. Vamos fazer isso agora? Você pode falar com o Pai. Você pode falar com o Senhor nessa manhã. Você é irreversivelmente abençoado. Mais profundo. Fale com o Senhor nessa manhã. Além do que meus olhos possam ver, você já tem os elementos da bênção de Deus. Sentir a tua glória. Você tem recebido de graça. Sentir o teu toque. Oh, Jesus. Jesus. Ser contagiado pela tua vontade. Oh, o Senhor é bom, meu amado. Toma-me. Resolva crer nessa manhã. Jesus, não quero ser o mesmo. Decida não reclamar mais e não murmurar mais. Faça em mim teu querer. Fica na mão de Deus. Te entrego por inteiro. Fica na mão de Deus agora e recebe dele tudo o que ele já fez. Quero ir mais além. Não fica na mediocridade, vai além. Vai além na sua fé nessa manhã. Mais profundo.
Além do que meus olhos possam ver. Oh, igreja do Senhor Jesus, Sentir a tua glória. você já é abençoada. Você recebeu do Senhor o trigo, o mosto e o óleo. Jesus, ser contagiado pela tua vontade. A bondade do Senhor se manifesta nos seus filhos. Toma-me, Jesus, não quero ser o mesmo. Aleluia. Faça em mim. Eu querer. Eu me entrego por inteiro. Se entrega agora nas mãos dele. Entrega essa situação. Entrega essa pessoa. Entrega essa circunstância, amado. Fala para ele: o Senhor me dá vitória. Eu não quero mais ter que conquistá-la. Isso está tirando a sua força. Isso está tirando a sua energia. Eu entrego por inteiro. Coloca a mão agora no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o descanso. É o primeiro dia da semana. É a primeira semana de um novo tempo. Espírito de Deus, nessa manhã nós decidimos entregar ao Senhor. Decidimos que não esforçaremos para ganhar a vitória, mas nós cremos que já recebemos a vitória, porque o orvalho do céu tem caído sobre esta casa. E o Senhor tem nos dado da exuberância da terra, do trigo, do mosto e do azeite. O Senhor tem trazido povos para servir a nossa casa, a nossa família, a esta obra.